O deputado federal Gustavo Gayer resolveu associar os resultados das eleições aos níveis de analfabetismo. O alvo dos ataques, para variar, é o Nordeste. Com todo o carinho que eu tenho pelo Sul, eu queria ver separar para ver se aguenta um ano funcionando. Deputado bolsonarista do PL, né, Partido Liberal, Partido Bolsonaro, lá de Goiás. Esse deputado foi lá, pegou um videozinho que traz dados do IBGE e postou nas redes sociais dele. Que videozinho? Esse videozinho aqui. Tem a maior O vídeo em si não tem nada demais, né? É só os dados de analfabetismo. A questão tá no contexto que o deputado colocou isso, que o contexto foi esse aqui. Só pega esse mapa e cruza com o mapa de onde Lula teve mais votos, por favor. Isso. Então, associando aí, né? Olha, onde que o Lula teve mais votos? A gente sabe, o Lula teve mais votos no Nordeste. Daí você pega o videozinho e vê, olha, o Nordeste é onde tem maior porcentagem de maior taxa de analfabetismo depois dos 15 anos. Eu acho que assim, não precisa ser muito inteligente para saber o que ele está sugerindo. E se você tem alguma dúvida do que ele estava sugerindo, é só ver o tipo de comentário que apareceu embaixo desse tweet dele, né? Você vai ver, bora passar uma serra para separar esse pedaço vermelho do meu imposto. Plebiscito para separar Sul e Sudeste do Brasil. Bora, mas o voto tem que ser em papel. O Sul é meu país. Dá para separar esse país. Na verdade, eu vou ser muito sério para você, ó, com todo o carinho que eu tenho pelo Sul, né, o Rio Grande do Sul tem pessoas incríveis que eu conheço, como a Perlinha, professora Perla, até a Dayana, né, que é deputada. Né? Eu queria ver separar para ver se aguenta um ano funcionando, sabe? É uma coisa assim, é uns absurdos que pegam pedaços, fragmentos de teorias sem embasamento algum e fica reproduzindo só por causa de um ódio a uma população, né? E é inacreditável o por não ter essa e ficar repetindo coisas que não condizem. Primeiro que ainda bem que o Nordeste existe, né? Que nos livrou do Jair Messias Bolsonaro. Mas é triste demais, sabe, Sofia? É um ódio desnecessário. Gasta uma energia em ódio que não gasta fazendo bem. Pois é, mas agora eu vou te dizer uma coisa, meu amigo Anderson. Em um certo sentido, o Gustavo Gayer não estava errado. Ele não estava errado em associar grau de escolaridade a voto, porque se você pega aqui, ó, as pesquisas de intenção de voto em 2022, outubro de 2022, você realmente vê que ó, o Lula lidera entre eleitores menos escolarizados, enquanto Lula e Bolsonaro empatavam entre os que tinham escolaridade média e superior. Na verdade, o Bolsonaro estava até na frente do Lula nesses dois casos, só que um empate técnico, né? Então, realmente, as pessoas menos escolarizadas votaram no Lula. Agora, isso aí, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque é para a gente ter uma discussão, né? Porque quando você faz essa associação, olha, analfabeto votou em Lula, basicamente você está dizendo analfabeto é burro, então quem vota no Lula é burro, como se fosse uma questão do voto, fosse uma decisão puramente
técnica e tal. Como se fosse uma prova da FUVEST, da UNB. As pessoas parece que elas esquecem que o voto é para votar quem representa seus interesses. Isso. Sabe? O voto é para votar em quem representa seus interesses. Então, você pegar e pensar que existe uma decisão inteligente, que é a decisão correta, ignora o fato de que existem diferentes parcelas da população que têm diferentes interesses. Isso. Se as pessoas menos alfabetizadas estão votando naquele candidato e não naquele outro, não quer dizer que quem vota naquele candidato é burro. Quer dizer que aquele candidato representa essa parcela da população, representa os interesses dessa parcela da população. É porque a gente Passo pra entende você. que... Não, Sofia, é isso, mas só que por que a gente tem que toda hora ficar explicando esses básicos? Porque o que está no bojo disso é essa construção de separação construída a partir do ódio. É lógico que a gente explica também, porque tem uma parte desse povo aí que realmente eles são ignorantes na acepção da palavra e você tem que fazer essa explicação mesmo. Mas o que eu gosto também são os valores, é lógico. A gente sabe que quem vai votar no Bolsonaro que quer favorecer o agronegócio é uma pessoa que está ali em Goiás, um cara que está em lugar de fazenda, que tem os seus... tem uma cidade gigante de plantação e gado, mas a gente também fica vendo os comentários, eu sempre fico pensando, a outra falou assim, essas pessoas que têm que fazer, separar mesmo o meu Rio Grande do Sul para fazer valer o meu imposto. Eu queria puxar a capivara do imposto para ver se está pagando mesmo, viu? Se está pagando tudo em dia, porque o que mais tem é isso, né? E essa classe média que deve escola de filho, mas troca carro. E a gente precisa... Aos poucos, eu acho que a gente conseguindo fazer um governo solidário, um governo que as pessoas tenham renda, consigam voltar a comer, a gente vai começar a focar muito mais nessas pessoas que fizeram um voto consciente de necessidades básicas do que essas pessoas que a gente sabe também, tem muitos aí, que fizeram voto no último governo porque tinham interesses. E os interesses não são da maioria, são interesses individualizados. Né? Aquele interesse que fala daquele grupo, daquele agrupamento, e não interesse que fala de um coletivo. E isso faz toda a diferença. Quando essa coisa de agora falar, fiz o L, eu não fiz o L, isso pode ser só uma brincadeira, mas tem um significado muito grande. Você faz o que o Brasil fez trocou a arma pelo L, que tem um símbolo de livro, de liberdade, né, de luta. Então aí é lógico, e daí você faz as suas escolhas. E aí você tem o que para refutar essa população que votou em Lula? É aquela coisa, sabe, Sofia, eu não tenho o que falar de você, aí eu crio alguma coisa que está no seu escopo que vai te ofender moralmente ou da sua família para poder te atingir de alguma forma, porque no campo das ideias não tem como. E você vê que a gente não está falando no campo das ideias, porque até no campo das ideias existe, para além da narrativa que eles criam, existe um erro aí, que é isso que vocês expôs no início. Você não vota porque isso não é uma prova da FUVEST, até porque se fosse também, será que essas pessoas passariam para conseguir votar no seu candidato? A gente sabe que não. Essa aqui é a real. É igual aquela pessoa que ri, olha, o fulano não sabe falar inglês, como se o país inteiro fosse fluente em inglês. É a mesma coisa.